Os irmãos aqui presentes podem se assentar, por favor. Uma alegria e uma honra estar aqui mais uma vez, fazendo uso desse púlpito, o qual é usado por pessoas capacitadas, pessoas que são exemplo para mim. Então, eu agradeço a Deus, agradeço ao pastor Messias pela oportunidade, pela confiança. É uma alegria poder falar com os irmãos hoje que estão em casa, ficando seguros aí, salvos, conforme as recomendações. Enquanto isso, a gente vai fazendo o que Deus quer que nós façamos. Importante, nesse momento, parabenizar o pastor Messias e toda a liderança dessa igreja pela iniciativa, por não estar deixando o povo sozinho, por não estar deixando o povo desalimentado, mas, pelo contrário, a oração, a campanha de oração pela internet, aos cultos aqui que não param, com louvor, com adoração e principalmente com a palavra do Senhor, que é o mais importante. Confesso para os irmãos que é um tanto quanto estranho, apesar de ser neófito ainda, de ser leigo, mas pregar realmente para poucas pessoas no santuário é uma experiência diferente. Mas creio que o Senhor está aqui, até porque somos mais de 2 ou 3 reunidos também aqui neste lugar. E, como eu disse, tomar lugar nesse púlpito que é de muita responsabilidade, eu tenho essa consciência, porque são pessoas, como eu disse, que são exemplo para mim, que me ensinam muito. Algumas delas estão aqui, o próprio pastor Messias, o pastor Davi, o pastor Miguel também está aqui conosco, além de outros colegas, de outros irmãos obreiros que têm feito deste lugar um lugar de bênção, um lugar em que Deus tem falado ao seu povo. E eu peço a Deus, vinha pedindo isso ao longo do dia, para que Deus fale conosco, assim como Ele falou comigo, porque Deus é assim, Moab. Deus me acordou de madrugada de sábado para domingo, e quando é assim, não era o Joshua que tinha acordado, era o Senhor mesmo, porque o Joshua estava dormindo nesse momento, e eu fui orar, e o Senhor me deu esse esboço, me deu a palavra que eu ia pregar hoje sem saber, porque somente na segunda ou na terça-feira que o pastor Messias me fez o convite, o qual eu aceitei com muita alegria, apesar do temor que sei também, né, que é falar da palavra do Senhor. A propósito, trago um abraço especial do irmão Joshua, creio que é o membro mais novo desse ministério, o Admes, né? Está crescendo em graça, no conhecimento e também em tamanho. Está gordinho até, é uma bênção, apesar das cólicazinhas que tem, mas o Senhor tem abençoado, a gente tem sabido lidar melhor, e Ele também tem sabido lidar melhor, né, com essas questões que fazem parte do desenvolvimento. Então, glória a Deus por tudo. A gente tem orado pedindo a Deus que faça o melhor. Se for possível, passe dele esse cálice, mas, contudo, seja feita a vontade do Senhor. É engraçado que, quando nasce uma criança, e a gente vive isso, né? Os que estão aqui, eu acho que vão saber o que eu estou falando, e eu não sabia até pouco tempo atrás. Quando nasce uma criança, nasce uma mãe. E eu quero aqui também fazer menção da minha esposa, Adriana, parabenizando a ela pelo ministério que ela tem desenvolvido lá em casa. Eu digo que o pai fica ali assessorando, né? Corre aqui, corre ali, faz um negocinho, faz outro, mas realmente a responsabilidade maior é da mulher, e eu quero aqui fazer menção e honrar a minha esposa, porque ela tem desempenhado o papel da melhor maneira possível. Bom, esse negócio de quarentena é um pouco complicado, né? Esse Covid, coronavírus, a gente não está muito acostumado com isso, né, nas igrejas, e eu me lembrei de um ditado que eu conheci, aprendi desde criança, que a gente só dá valor àquilo que a gente perde, ou quando a gente perde. E ver vocês aqui, tão poucas pessoas, sendo que nós somos uma família muito maior, realmente é de cortar o coração, às vezes, e a gente dá valor a tempos passados, recente, até mais tempo, quando a gente vê vídeos de cantatas que foram realizados, trabalhos belíssimos, né, profissionalíssimos, com unção, com graça, e vemos a gente passar esse tempo agora em que as igrejas estão vazias, apesar de que a igreja somos nós. Então, eu creio que Deus vai falar um pouco, através da sua palavra, sobre isso também, mas, de fato, quando a gente perde essa comunhão, que era muito constante, era diária, ou semanal, pelo menos, a gente dá muito valor. Como eu estava conversando com meu pai, com meu primo essa semana, acho que ontem ou anteontem, ele no Brasil, meu pai e eu aqui, meu pai tem podido ficar conosco aqui, nos ajudando, assim como minha mãe também lá em casa, que esse tempo de coronavírus, de quarentena, né, seja um tempo de reflexão para todos nós, que nós saiamos desse tempo, quando for a hora, que tudo voltar ao normal ou ao anormal, que nós possamos sair melhores,
que esse tempo nos sirva de reflexão, pessoas melhores, pessoas mais engajadas no meio onde vivemos, na comunidade, e nós que somos cristãos e participamos dessa comunidade, que nós possamos participar mais, que nós possamos fazer mais uns pelos outros, pelos irmãos, porque ficar sozinho em casa é muito ruim. A gente vê que falta realmente aquele contato, falta essa questão que para nós, principalmente por ser latinos, né, tão peculiar. Brincando, estava dizendo que essa questão do coronavírus é tão... deixa a gente até meio coisa, né? Lá em Minas a gente fala assim, coisa, negociado. Estava conversando com a Adriana e a gente combinou que o próximo filho nosso vai chamar Alquingelson. Alquingelson. E se for uma menina, vai chamar Coroninha. Mas, tirando a brincadeira, meus irmãos, aproveite que é o Covid e convide alguém agora para assistir. Você que está online, convide alguém para poder ouvir, não a mim, mas a palavra do Senhor que será pregada agora, sem mais delongas, que o mais importante vem agora, que é a palavra do Senhor. Vamos lá, né? Falando sobre quarentena, sobre Covid, sobre coronavírus, o Senhor me deu uma palavra nesse sentido. E nós vamos dividir esse tempo que nós temos em 3 tópicos, tentar falar o máximo possível, e como é de costume meu, e por ser um culto de ensino, eu quero fazer uso da palavra do Senhor. Mais do que as minhas palavras, eu tenho certeza que a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, tem muito mais, tem algo importante, especial a falar ao seu coração nesta noite. Então, vamos começar. O primeiro tópico eu denominei quarentenas necessárias. E eu não quis colocar coronavírus ou Covid, nada do tipo, porque quarentenas são descritas, inclusive, na Bíblia, há muito tempo. E são períodos de pausa, de reflexão, em que o próprio Deus, o Senhor, ele permite para fazer certas coisas no meio do seu povo, para realizar certos trabalhos, para permitir certas capacitações de pessoas que nós vemos, que nós lemos, que nós estudamos até hoje, das quais são exemplo para nós. E nós vamos ver alguns exemplos na Bíblia de pessoas que foram acometidas por quarentenas. E vamos perceber que foram e são necessárias essas quarentenas. Todos os textos que leremos aqui, que eu vou ler, estarão na Nova Versão Internacional. E para começar, a primeira quarentena que nós podemos lembrar, claro que foram várias, mas 3 que foram muito importantes e eu quero relembrar com os irmãos, espero que os irmãos aproveitem esse período para relembrar e para trazer a memória realmente aplicando na nossa vida hoje, no nosso momento de quarentena. Por mais que você tenha que trabalhar, ou tenha que sair, eu creio que ainda assim é diferente. Tem saído menos, tem trabalhado menos, tem ficado mais em casa e, de alguma forma, tem ficado em quarentena também. Moisés no Monte Sinai ficou 40 dias e 40 noites, é o que a Bíblia nos conta, quando ele foi receber a instrução de Deus, a palavra, os 10 mandamentos nas 2 pedras que foram talhadas pelo próprio Deus. A Bíblia diz que o próprio Deus é que escreveu nas pedras as instruções ao povo escolhido, ao povo de Deus. Isso já é tremendo por si só, mas interessante que, além disso, do próprio Deus escrever, Deus era escritor, Deus é escritor, ele quis encontrar com Moisés no Monte Sinai, e para isso ele reservou primeiramente 7 dias, em que nem o próprio Moisés pôde subir naquele monte, mas após os 7 dias em que a glória de Deus envolveu aquele monte, só de pensar nisso eu já fico realmente querendo imaginar como que era aquela fumaça, aquela nuvem de glória do Senhor, a presença de Deus, para aí sim Deus falar com Moisés nesses 40 dias e 40 noites, que foi uma quarentena literal, né? Porque quarentena são 40 dias. Claro que hoje a gente usa num contexto, né, não de 40 dias necessariamente, mas quando começou o termo de quarentena era justamente porque eram resguardados 40 dias. Com Moisés não foi diferente. Êxodo no capítulo 24, dos versículos 12 a 18, diz o seguinte, Nova Versão Internacional: Disse o Senhor a Moisés: Suba a mim ao monte e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: Esperem-nos aqui até que retornemos. Arão e Ur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los.
Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte, e no 7º dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Então, aquela quarentena de Moisés foi de 40 dias e 40 noites. E naquele tempo, Moisés pôde experimentar a glória de Deus. É claro que hoje, para nós, é uma conotação diferente, depois de Jesus Cristo, graças a Deus, mas para aquela época, eu acho que não havia nada mais sublime do que aquilo, de experimentar a própria glória do Senhor naquela quarentena. Eu creio que Moisés pôde se deliciar, desfrutar da presença de Deus naquele tempo. E eu sempre gosto de trazer a palavra para os nossos dias de hoje. Será que nós temos tirado esse tempo de quarentena para nos deliciar na presença do Senhor? Será que tem servido esse tempo para nós podermos ler mais a Bíblia e aprender mais do Senhor, inclusive de Moisés? Será que esse tempo nos tem servido para quê? Porque se formos olhar, e eu percebo isso, irmãos, mesmo tendo mais tempo em tese para fazer as coisas, parece que ainda assim passa muito rápido. Quando se vê, às vezes acorda-se um pouco mais tarde, porque, igual eu fico falando com meu pai lá, hoje está um dia bom para ficar em casa, né? Vamos ficar em casa. Aí eu ligo para o meu irmão, o que você está fazendo? Estou descansando. De quê? De ter descansado mais cedo. Para quê? Para descansar mais tarde e amanhã. Mesmo assim, o tempo passa muito rápido. A hora que se vê, já está de noite, e um monte de coisa que tinha se programado, talvez não tenha se conseguido fazer. Mas Moisés nos dá o exemplo que aqueles 40 dias e 40 noites em que ele ficou no monte, de quarentena, porque ele ficou lá e não saiu. Ele aproveitou com a presença do Senhor. E mais do que isso, ainda foi mais frutífero, porque as tábuas da lei lhes foram entregues. E ele pôde passar aquilo ali para o povo de Deus, conforme era a vontade de Deus. Ele obedeceu à vontade do Senhor. Então, quer dizer, ainda fez mais frutífero ainda aquele tempo de quarentena. Mas vamos mais. Esse é um caso muito conhecido, um trecho muito conhecido, mas há outros também que nós conhecemos e que nós vamos trazer aqui à memória. O povo de Deus no deserto, depois de Moisés, da instrução, depois, inclusive, do grande milagre da libertação do povo no Egito, conforme já tinha acontecido também, inclusive com as tábuas da lei depois, mas logo depois de que foi liberto o povo do Egito, apesar de reclamar das cebolas do Egito, daquela coisa toda, quando chega no Mar Vermelho, podia ter morrido no Egito, será que não tinha sepultura suficiente lá? E o povo reclamando, e Moisés segurando a onda. Depois de atravessar, do milagre ser feito, o povo vê o que aconteceu, Deus faz com que o povo passe a pés enxutos. Há estudos históricos, porque a Bíblia, creio que não relata especificamente sobre isso, mas há estudos históricos, e se a Bíblia fala, se os irmãos me perdoem, mas eu procurei saber que as paredes que foram levantadas eram na faixa de 100 metros de altura, em que os hebreus passaram a pés enxutos. O grande milagre do Senhor, 100 metros de altura, em que depois aquelas paredes se voltaram contra os egípcios e matou todo o exército de Faraó, que a Bíblia diz que Deus próprio permitiu que ele levasse todo o exército, porque ele ficou furioso contra Moisés e o povo do Senhor, mas, como sempre, Deus venceu a batalha e o seu povo se alegrou. Depois daquela situação, desse milagre que nós acabamos de relembrar, o povo começa a andar, a peregrinar, rumo à terra prometida, ao quê? A alguma coisa que Deus tinha prometido para o povo, que era o povo de Deus. O povo de Deus, os hebreus hoje, nós podemos dizer, somos nós. Nós somos povo de Deus através de Jesus Cristo, nós somos enxertados na oliveira. Através do sangue, hoje nós temos essa herança. Nós podemos e somos chamados de povo de Deus. Mas aquele povo, numa viagem que deveria levar naturalmente, no máximo 40 dias, eles levaram 40 anos. Então, essa quarentena foi não de 40 dias, mas de 40 anos. Deuteronômio, no capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte: pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou.
É no tempo de quarentena que a gente acha que as coisas não vão dar certo, que nós não vamos conseguir. Nós que somos autônomos, ou os autônomos, aqueles que trabalham principalmente nesse país por hora e não podem sair. Ou mesmo aqueles que podem sair, mas não têm o mesmo trabalho como outrora. As coisas mudaram, poucas pessoas estão tendo serviço, poucas pessoas estão acionando alguns serviços, apesar de ter outros que funcionam bem, como o delivery. Mas, enfim, há um temor, porque se estamos de quarentena, nós temos que depender do Senhor. É a hora de descansar, fazer o que é possível, mas descansar no Senhor, porque a palavra diz que coisa nenhuma vai te faltar. Assim como esse texto de Deuteronômio 2,7, o Deuteronômio 8 também diz o seguinte, a partir do versículo 2, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que, assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o seu Deus os disciplina. É a escola do Senhor. É nessa hora de quarentena que o Senhor nos ensina. Assim como Ele fez com o povo hebreu, o povo escolhido, nós hoje somos povo do Senhor. E Ele também, nessa quarentena, quer nos ensinar, quer nos instruir, quer nos dar exemplo. Talvez quer até nos humilhar, como fez com aquele povo. Porque tantas pessoas, inclusive, infelizmente, talvez até dentro da nossa comunidade de fé, achando, talvez nem por maldade, mas vendo que as coisas estão indo bem, com o trabalho, com aquilo que Deus tem feito, eu sou o cara, não vai me faltar nada. Eu vou conseguir, eu vou fazer mais, eu vou conseguir angariar mais, eu vou juntar, financeiramente falando, e às vezes se esquecendo da obra do Senhor, às vezes se esquecendo dos irmãos que têm necessidade, e o Senhor traz uma quarentena. Assim como aconteceu naqueles 40 anos, que foi uma quarentena, que o Senhor teve o seu povo no deserto para ensinar, para instruir, para humilhar o seu povo, mas não deixando que eles tivessem necessidade de nada. Os seus sapatos cresciam, a comida era dada todo dia na porção adequada, o Senhor deu a provisão e ensinou aquele povo a cumprir a vontade de Deus. É certo que daquela turma, daquela geração, pouquíssimos entraram na terra prometida. Josué e Calebe, que isso sirva de lição para nós, nessa nossa quarentena, e em outras que poderão existir, em outras que poderão vir, porque quando nós dizemos quarentena, não necessariamente é um coronavírus novo. Naquele tempo não era coronavírus, eles foram para o deserto naquela provação, não era uma doença, mas era permissão do Senhor que passasse aquele período. Muitos daqueles irmãos que estiveram ali saindo do Egito esperaram entrar na terra prometida, mas talvez não fizeram por onde, não aproveitaram aqueles 40 anos, que nós aproveitemos os nossos dias de quarentena para alcançar a terra prometida. As promessas que o Senhor fez para mim e para você ainda estão de pé, e Ele quer cumprir. Quem sabe é nessa quarentena que Ele vai cumprir. Faça a sua parte. Nós não podemos pagar preço, porque o preço já foi pago, mas no sentido de fazer aquilo que Deus espera que nós façamos, para alcançar aquilo que Deus tem para nós. Ele é rico em misericórdia, Ele é rico em graça, que nós nos humilhemos sob a potente mão do Senhor nesse período, reconhecendo que só Ele é Deus, que só Ele é o Senhor, mas lembrando, trazendo à memória as promessas dEle para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa história. Nós que estamos aqui nesse país, eu tenho certeza que cada um de nós tem um propósito específico aqui. Eu tenho certeza que Deus nos trouxe aqui com um motivo, com uma missão. Quem sabe esse é o tempo agora de relembrarmos por que nós estamos aqui, por que nós largamos a nossa família no Brasil, o que Deus tem para nós nessa terra. Que essa quarentena sirva para isso, que o Senhor possa te instruir, possa trazer à sua memória aquilo que dá esperança a você nesse tempo, e você ter a certeza que o Senhor tem cuidado de você, mesmo em meio a esse tempo difícil.
Outra quarentena importante, talvez duas, uma menor e uma outra maior, foi o próprio Senhor Jesus no deserto, quando depois de ser batizado por João Batista, naquele episódio tão bonito em que o próprio João se humilha ali perante o Senhor, reconhecendo quem era Jesus, mas Jesus se humilha mais ainda, fala, não, por favor, me batize, porque tem que se cumprir as Escrituras. É um tempo muito lindo, um fato muito, muito bonito, a gente pensa, né, tem alguns filmes que retratam muito bem essa história, e a gente vê a humildade tanto de João Batista quanto de Jesus, que eram primos. E logo depois desse episódio, Jesus é enviado ao deserto. E ele vai passar uma quarentena literal também de 40 dias no deserto. Para quê? Para ser capacitado pelo Espírito Santo. O próprio Deus ser capacitado. Tem coisas que nós não entendemos e nunca vamos entender, porque a nossa capacidade humana não vai entender Deus. Mas aquela hora Deus, Jesus, era Deus em forma de homem. Então ele precisava ser capacitado pelo Espírito Santo. Mateus, no capítulo 4, versículos 1 e 2. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Era homem. Porque Deus não tem fome. Deus não tem fome. A gente não consegue, nunca vai alcançar a capacidade de entender quem é Deus. A gente pode tentar, a gente pode se esforçar, a gente pode ler, estudar, isso é muito bom. Mas eu creio que só no dia que a gente encontrar com Ele que a gente vai realmente vislumbrar o que é, quem é Deus. Mas, enfim, Jesus era Deus encarnado. Então, ele precisava passar por isso, e a Bíblia diz que ele foi levado pelo próprio Espírito para o deserto, para aquela quarentena. E diz mais, que era para ser tentado. Não era só para ficar em casa, comendo, engordando, como muitos têm feito, eu inclusive, eu acho, mas Jesus foi tentado naquele tempo. Ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer, de jejum. A quarentena de Jesus foi muito produtiva, porque ele ficou de jejum o tempo todo, 40 dias e 40 noites. Não sei se nós temos essa capacidade, já ouvi algumas histórias de alguns pastores e líderes que conseguiram fazer isso, eu, sinceramente, não consegui chegar a esse nível. Mas Jesus nos dá esse exemplo. Ele, como homem, ficou os 40 dias da quarentena dele de jejum. No 41º, ele teve fome. E interessante que depois de ter feito o jejum é que ele foi realmente tentado pelo diabo, né? Mas o Senhor capacitou a Jesus, eu creio que aquele jejum fez efeito, teve uma eficácia muito grande, porque o Senhor Jesus combateu o diabo ali com a própria palavra, e percebam que o diabo questionou a Jesus com a palavra também. Mas o Senhor Jesus estava habilitado, aqueles 40 dias de quarentena fizeram bem a ele. Ele rebateu e saiu por cima. Mais uma vez o Senhor foi vitorioso. E uma quarentena pequenininha, um período de uma oração. Lucas, no capítulo 22, versículos 39 a 46. Quero ler com os irmãos. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia, a Jesus. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o suor do seu rosto era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando ele se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Esse é o Evangelho de Lucas. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no versículo 40, Jesus fala com os discípulos, nessa mesma passagem contada por Mateus, que se vocês não podem orar e vigiar comigo nem uma hora. Aquela quarentena era pequenininha, Moab, era de 1 hora só, de oração e vigília. E os discípulos não conseguiram cumprir, pastor. 1 hora de oração com Jesus e vigilância. Agora, o que me chama a atenção é que muitas vezes a gente lê esse texto, e eu mesmo fui acometido por isso nessa ocasião, e outras vezes que eu tinha lido e ouvido palavras, eu sempre pensava que os discípulos poderiam estar bastante cansados, ou até com uma certa preguiça. Mas qual não foi a minha surpresa de me dar aqui, cair na realidade de que a Bíblia fala que eles estavam, pelo menos Lucas explicando essa situação, que eles estavam dormindo por tristeza.
dominados pela tristeza. Não era só preguiça ou sono, era uma tristeza. Talvez pelo que Jesus já tinha falado com eles anteriormente, sobre o seu destino, sobre o seu futuro, e os judeus esperavam o Messias, esperavam o Salvador, e talvez aquele Pedro, Tiago e João, tomados dessa tristeza, pensando, puxa vida, não vai ser dessa vez. Não é no que nós imaginávamos. Mas a gente sabe da história, a gente sabe que os evangelhos contam que Jesus se apresentou a eles até o fim, até antes de ser levado à cruz. Mas mesmo assim eles estavam tristes, dormiam de tristeza. Eu nunca ouvi falar sobre isso, dormir de tristeza. Talvez quando a gente perde um ente querido, a gente fica ali na vigília da madrugada, velando aquele corpo e às vezes dormimos, de tanto cansaço, mas de alguma tristeza, com certeza também, talvez seja o caso, mas enfim. Jesus estava naquela quarentena e Jesus, como homem, falou ao Pai, se possível, Deus, meu Senhor, passa de mim esse cálice, é muito forte, é muito para mim, até para mim, que sou Deus em forma de homem. Mas, contudo, faça segundo a tua vontade. O aspecto dos discípulos que dormiram, a gente tem que tirar a tristeza do nosso coração, mesmo em tempos de coronavírus e quarentena. Esperança, alegria, vamos focar, nós vamos dar a volta por cima, o Senhor está no controle. Mas como Jesus fez também, Senhor, eu não sei como é que vai ser, nos livra dessa situação, como temos orado, por favor, nos dê uma saída, mas, contudo, faça segundo a tua vontade. Porque nós temos entendido que essas quarentenas são necessárias. Então, que seja feito conforme a vontade do Pai. Nós vamos fazer aquilo que nos cabe, aquilo que podemos fazer, segundo as orientações médicas dos governos onde moramos, confiando que o Senhor fará aquilo que é necessário. Um segundo tópico, para a gente caminhar um pouquinho nesse tema, das quarentenas necessárias. Agora a gente vai ver o papel da igreja na quarentena. O papel da igreja na quarentena. O primeiro ponto, quarentenas necessárias. O segundo ponto, o papel da igreja na quarentena. Então, são dois papéis que eu destaquei, que o Espírito me levou a colocar no papel. Eu creio que existem mais, mas nós vamos falar sobre dois. O primeiro, 1 João, capítulo 2, versículo 14. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. 1 João 2,14. Em tempos de quarentena, o papel da igreja nessas quarentenas é ser forte e corajosa. Então, ser forte é esse primeiro texto que nós lemos de 1 João. E aqui eu puxo um pouquinho a sardinha para os meus jovens, né? Quando Deus fala aqui para os jovens, mas eu quero dizer para você também, se não se considera jovem, que o faça, porque a partir do momento que o Espírito entra na nossa vida, que nós aceitamos a Deus, a Jesus, e Ele nos aceita, sobretudo, Ele renova a nossa mente, renova até o nosso físico. Então, se sinta um jovem, porque essa palavra é para você. Você é forte, em você está a palavra de Deus, e vocês não vencerão o maligno, não. Vocês já venceram o maligno. Deus quer que a igreja, o papel da igreja nessa quarentena é ser forte. E como eu disse, repito, parabéns ao pastor Messias, a liderança dessa igreja, que tem mantido os cultos. Eu vejo no olhar e na voz do pastor, quando a gente tem a oportunidade de conversar, mesmo que pela internet, a vontade de estar perto dos membros, a vontade de ajudar, a vontade de reunir a turma de alguma maneira, mesmo que seja como faremos no domingo, se Deus quiser. Eu já estou com a expectativa grande de estar aqui, aquele monte de carro, para estarmos juntos, mais pertos, mais do que vendo pela internet, o que já é bom, graças a Deus pelas mídias, pela tecnologia que evoluiu tanto e nos traz perto mesmo estando longe. Mas domingo nós estaremos aqui mais perto do que nunca. E eu vejo isso na liderança do pastor, na irmã Norma, que tem feito lives para abençoar o povo, fez 21 dias de oração que foram uma bênção. Pessoas sendo alcançadas, pessoas não só dos Estados Unidos, não só do Brasil, mas da Europa, da África, que foram alcançadas, sentiram acolhidas por esse ministério. Nós somos fortes. Então, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de quarentena, nós temos que continuar fortes, porque foi para isso que Deus nos chamou, para isso Ele nos escreveu a palavra,
para nos lembrar que nós somos fortes, que nós já vencemos o maligno, não por nossas forças, mas através do sangue de Jesus. Ser forte e corajosa, aí eu puxo a sardinha para o meu filhinho, né? Josué 1:9. Esse é muito conhecido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Ou por onde quer que você estiver parado nesse nosso tempo. O Senhor está conosco. A palavra hoje é de fortaleza, de coragem. Se você está com temor, e eu confesso que até pouco tempo atrás eu estava um pouco temeroso, não por mim, faço a minha defesa, mas principalmente pelo Joshua, né, que é um bebezinho. Mas o Senhor tem me mostrado ao longo dessa quarentena que não há por que temer. Não há por que temer hoje estar aqui com os irmãos. Eu tive aqui no último culto que foi presencial, e eu lembro da cara, né, do rosto do nosso diácono Mateus, o querido, meu amigo e irmão. Quando eu entrei na porta, eu vi, aí ele me viu assim meio temeroso, e eu também vi ele assim, e ele, não precisa ter medo, porque eu não sabia se eu cumprimentava, se eu dava um abraço, eu só fazia um tchauzinho, e ele viu que eu fiquei assim, quase voltei para trás. Mas hoje não, eu estou aqui com coragem, com força, porque eu creio no Senhor. Se eu posso sair para ir no Walmart pelo menos uma vez por semana, 2, para fazer uma compra, eu não posso estar aqui hoje atendendo esse chamado? Eu sendo um obreiro do Senhor? Ai de mim, não tenho capacidade nenhuma, mas se eu fui chamado e recebi esse convite, estou aqui com força, com coragem, crendo que o Senhor está me protegendo, a minha família. Então, você que está me assistindo, você aqui nessa noite, se você ainda tem um pouco de medo, o que pode ser uma coisa natural, contei o meu testemunho para tentar trazer essa empatia. Confie no Senhor. É o tempo de descansar. O pastor Lucinho fala uma coisa interessante, que nesses tempos é que se separam os homens dos meninos. Então, vamos ser homens. Né? As mulheres também fortes e corajosas, no sentido de ser, não meninos, mas sermos corajosos, bravos. Nós sabemos em quem temos crido. O Senhor nos protegerá. E por mais que, eventualmente, nós peguemos esse vírus, continuaremos confiando no Senhor, continuaremos fortes, continuaremos corajosos, porque sabemos e temos certeza que a nossa vida está na mão daquele que vive e reina. Nós não cantamos isso? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Crê nisso, meu irmão. A nossa vida está na mão de Jesus. Não vai acontecer nada na sua vida, nem deixar de acontecer sem a vontade dEle. Isso nos traz o conforto, nos traz segurança, nos traz paz, nos traz esperança. Vamos ser fortes e corajosos. Interessante que eu fiz até uma anotação para não esquecer. Assim como nós estamos em tempos de desafio, nesses tempos agora de quarentena, estavam os hebreus em frente ao Rio Jordão para tomar posse da terra prometida. Quando Moisés morre, Josué recebe a liderança, e ele está, mais uma vez, em frente a um grande desafio. Provavelmente passou alguma quarentena ali, até que Deus revelasse os seus planos, a estratégia necessária, para que, assim como fora feita algum tempo atrás, 40 anos atrás, no Mar Vermelho, acontecer de novo no Rio Jordão. Mas agora é diferente, porque o rio corre, né? O mar, claro que também não faz muita diferença, é diferente, mas é milagre do mesmo jeito. Mas Deus para o curso do rio. Isso eu acho que nunca mais, talvez se Deus fizer, mas é coisa de Deus. Então, quer dizer, é nesses tempos de desafio, assim como Josué estava com o povo agora, que Moisés tinha passado o bastão, tinha morrido e passado o bastão para Josué, ele esperou em Deus, buscou o Senhor, porque a mesma liderança que tinha sobre Moisés estava sobre Josué. E mais uma vez o milagre aconteceu. Mais uma vez a provisão do Senhor aconteceu, foi vista, foi vivida por aquele povo, que pôde passar a pés enxutos naquele rio, e alcançar, e receber, e tomar posse da terra prometida. Você, nessa noite, que tem esperado a resposta do Senhor, que tem buscado aquilo que Deus prometeu,
creia que o Senhor pode abrir o Rio Jordão. Você pode passar ileso nessa quarentena, nessa situação. Talvez nem ao final dela, mas nela ainda Deus vai revelar a você, vai te dar o grande presente, o milagre, aquilo que você precisa. Segundo a vontade dEle, em nome de Jesus. Assim como o papel da igreja na quarentena é ser forte e corajosa, outro papel também, um segundo, é dar frutos. Então, o primeiro papel da igreja na quarentena é ser forte e corajosa. O segundo, dar frutos. João, no capítulo 15, versículos 1 ao 8, vamos ler. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá frutos, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em você, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Essa é uma ordenança. Jesus fala através de uma parábola de frutos e ramos e tudo, mas nós devemos continuar trabalhando. Em nenhum momento a Bíblia vai dizer que em tempos de quarentena, em tempos que Ele permite que aconteçam coisas como a que nós estamos vivendo nesse nosso tempo, que nesses tempos nós devemos deixar de trabalhar. Não, senhor. Pelo contrário, é nesse tempo que nós devemos dar mais frutos ainda. Eu creio que essa quarentena para nós, assim como essa palavra que acabamos de ler, deve servir como uma poda. Deus está nos podando. Essa permissão de Deus de estarmos mais parados, de estarmos não podendo fazer da forma que nós queríamos, ou talvez até organizado. Eu mesmo tinha planejado várias coisas para acontecerem nesses primeiros meses desse ano, não foram da forma que eu quis. Então eu fui podado. Assim como eu, vários irmãos dessa igreja, várias pessoas nesse país, várias pessoas no mundo, porque é uma pandemia mundial. Mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de quarentena, o Senhor quer que nós produzamos, que nós continuemos a produzir frutos, frutos dignos de arrependimento. Você, o que pode fazer? Acabei de dar o exemplo, irmã Norma, fazendo lives, é virtual, vamos fazer tudo então na internet, vamos mandar mensagem, vamos ligar. Se nós temos um pouco mais de tempo para isso agora, seja aqui nos Estados Unidos, seja para os parentes no Brasil, seja para os amigos. Como é que você está, meu irmão? Está precisando de alguma coisa? Deixa eu te dar uma palavra de alegria, de esperança. O Senhor está no controle, o Senhor está no barco, vai dar tudo certo, nós vamos sair dessa. Glorificar o nome do Senhor nesse tempo. Que as pessoas possam ver pelo nosso exemplo, mas também por aquilo que falamos, que pregamos, que Deus está conosco, que Deus está no controle da situação. Amém, meus irmãos? Vamos fazer isso. João 15, no mesmo capítulo 15, no versículo 16, também complementa dizendo, tinha lido no 15, no versículo 1 ao 8, e o 16 diz o seguinte, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Irmãos, Deus é tão bom que Ele nem precisava fazer isso, mas Ele ainda promete bênçãos para nós. Ele promete coisas boas. Ele promete aquilo que nós pedimos a Ele em nome dEle. Se nós dermos fruto, o Senhor vai nos conceder. É aquela velha história. Vamos fazer a vontade de Deus, preocupar com as coisas que são do Senhor, e Ele com certeza se encarregará das nossas. E aí, quem sabe, nessa quarentena ainda, ou no final dela, o Senhor te surpreenderá com aquilo que você vem buscando, com aquilo que você vem pedindo. Eu tenho certeza, se for da vontade do Senhor, se concretizará. Você se maravilhará e se deleitará no Senhor, dará glória a Ele, louvará o nome dEle, porque mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempo de quarentena, mesmo em tempo que a gente não sabe bem o que fazer, sobrevém um temor, uma ansiedade, o Senhor tem cuidado de nós e ainda nos tem dado o pudim, como o pastor Tiago gosta de falar. É uma bênção que você possa refletir nessa palavra e acreditar nisso. Nós vamos agora para o terceiro tópico, acho que ainda tem um pouquinho de tempo, né, pastor?
para a gente finalizar essa mensagem. Bom, só recapitulando, nós falamos, então, o primeiro tópico, né, sobre as quarentenas necessárias, o segundo tópico, o papel da igreja na quarentena, e nós vamos terminar falando o papel da quarentena na igreja. Então, vamos lá. Eu acho que eu fiz 2 subtópicos aqui, 3. O que é que a quarentena faz na igreja? Ou pode fazer, ou deveria, dentro do que o Espírito falou comigo. E o primeiro ponto é tão interessante que ontem eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco da live ali do pastor Tiago com a irmã Norma, sou fã desses dois, de carteirinha assumido, não nego, e como que o Espírito é, né? Como eu disse para os irmãos, o Senhor tinha me dado essa palavra, me deu essa palavra de sábado para domingo, na madrugada. E como o pastor Tiago falou sobre isso, eu falei, puxa vida, glória a Deus, o Senhor quer falar realmente sobre isso. Porque o primeiro ponto do papel da quarentena na igreja, e ele falava sobre aquele leproso, nos faz mais humildes, nos traz humildade. Porque ao mesmo tempo que nós reconhecemos a soberania de Deus, não só nas nossas vidas, mas em toda a humanidade, em todo o mundo, porque isso é uma pandemia mundial. Então, quer dizer, Deus está permitindo que isso aconteça com todo mundo, e eu creio nisso, que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do Senhor. Então, eu creio que essa situação é permissão do Senhor para todos nós. Ao mesmo tempo que eu reconheço essa soberania e tenho certeza disso, que o Senhor é que controla todas as coisas, eu fatalmente e consequentemente tenho que reconhecer que eu não sou nada, que eu não posso nada. Como eu disse, a gente faz planos, nossa, esse ano eu vou arrebentar, 2020 vai ser o meu ano. Vem o Senhor e faz essas coisas, permite que isso aconteça. Eu creio que ainda vai ser o nosso ano, que nós vamos arrebentar, porque mesmo a esse tempo de quarentena, nós temos que dar fruto, o Senhor é glorificado, mas com certeza não está sendo como cada um de nós aqui imaginou. Se eu perguntar aqui, se eu perguntar para você que nos está assistindo, não sei se é a câmera 1, câmera 2, câmera 3, irmão Júlio com a sua equipe aqui, é sensacional, é um profissionalismo imbatível, essa turma é fera. Mas com certeza não está sendo como você imaginou, até porque isso era inimaginável. Mesmo em dezembro, quando ouvimos falar que vinha alguma coisa da China, do morcego, eu, pelo menos, não imaginava que tomaria essa proporção. Mas, enfim, para ilustrar, ou para trazer substância, melhor dizendo, a isso que eu estou dizendo, para nos trazer humildade, que essa quarentena nos traga humildade à igreja, que nós possamos nos colocar no nosso lugar de submissão ao Senhor e à liderança. Eu vou fazer um resumo, porque são 38, 39, 40, 4 capítulos do livro de Jó, que eu gosto muito, quando Deus conversa com Jó no final. Quando Deus começa a perguntar para ele, tá bom, então os amigos dele enchem a cabeça dele, também já estava bem complicada a situação de Jó, né? naquela altura, e ele começa a questionar, acho que não chegou a questionar, mas estava assim, meio coisado. E Deus fala assim, então tá bom, agora vamos parar, e eu vou fazer algumas perguntas para você, e vamos ver se você sabe alguma coisinha disso aqui. E eu fiz um resumo, porque é muita coisa, são muitas perguntas, mas pode trazer alguma substância para nós. Um resumo dos capítulos 38 a 41 de Jó. O Criador levanta questões sobre 27 temas, sendo 8 a respeito dos fenômenos naturais, 12 sobre animais e 7 sobre a criação da terra, mar e céu. Deus fala sobre os fundamentos da terra, do mar, da alva, o abismo, largura da terra, o pôr do sol, a neve, a luz, a chuva, o gelo, as constelações, relâmpagos, meteoros, nuvens, o solo e vários animais, leões, corvos, cabras, jumentos selvagens, bois selvagens, avestruzes, cavalos, gafanhotos, falcões, águias. Há quem diga que Deus fala dentro desses capítulos até sobre dinossauros. Não vou entrar nessa polêmica, mas o fato é que esse pequeno resumo nos dá aqui a certeza, e quem já leu e quem não leu, leia, que nós não somos nada. Deus começa a perguntar, onde você estava quando eu criei isso? Os luminares, as estrelas, o mar. Você sabe onde é a esquina do mar? Você sabe quem foi criador dos meteoros? E Jó, com certeza, como a Bíblia nos relata, não tem como falar nada, não responde nada. Interessante que aí sim, ele começa a entender, quando ele se humilha, depois de Deus dar essa grande lição, uma sova mesmo, né, nele, naquela situação, foi importante para ele,
para a humildade dele, que aí sim, no capítulo 42 de Jó, do versículo 1 ao 6, ele diz o seguinte: então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Te perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Tu dissestes: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Não conseguiu responder. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, vamos nos arrepender. Talvez hoje a gente não vista mais pano de saco e vai para o pó, mas pelo menos simbolicamente, vamos nos ajoelhar com a cara no chão, reconhecendo que nós não sabemos nada. Jó conseguiu entender isso. Quando ele conseguiu entender isso, ele falava que eram coisas tão maravilhosas que Deus tinha, que Deus falava, que Deus fazia, que ele entendeu que ele não sabia de nada, que ele não entendia era nada. E olha que era um cara bacana na época, era íntegro, com certeza era um cara influente, então ele tinha algum conhecimento, mas ele entendeu que mesmo o maior conhecimento dele perante Deus não era nada. Tudo que ele tinha perante o que Deus tinha, o que Deus era, não era nada. Irmãos, é o que eu estou dizendo. A gente tem planos, nós vamos juntar aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Esse ano vai bombar, esse ano vai ser... Irmãos, se não é Deus para edificar a casa, se não é Deus para guardar, reconhecer que é Ele que comanda a nossa vida. Aquele louco tinha juntado, feito uma colheita maravilhosa e estava com os celeiros cheios, e eu fico imaginando a cena, talvez até com a mão na barriga, e falar: agora eu estou bem, minha alma agora está farta, estou alegre, tenho aqui para a vida inteira minha descendência. Louco. Hoje mesmo pedirão a sua alma. E nós sabemos quando que Deus vai pedir a nossa. A gente fala de arrebatamento, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. E se Deus pedir a nossa alma hoje ou amanhã? Antes da vinda de Jesus, independente de se a gente vai subir ou não. Porque a nossa hora pode chegar. E só de saber isso, a gente está se humilhando perante a potente mão do Senhor, reconhecendo a nossa total e irrestrita dependência dEle. Reconhecendo que até o ar que nós respiramos, que nos parece de graça, é pela graça dEle, pelo favor imerecido dEle. E pessoas que estão morrendo agora por essa doença, que às vezes tem dinheiro, tem condição, e não consegue respirar. Aquilo que parece de graça, mas essa doença faz isso, que não precisemos passar por essa situação, para reconhecer coisas que são simples na nossa vida, detalhes que Deus tem nos dado a cada dia, uma família. Quando a gente vem para cá, a nossa família fica, a gente percebe isso também, que nós possamos reconhecer isso mais. E nisso também, nessas fases difíceis, nesses tempos que às vezes nos tornamos ou ficamos sozinhos, dar a glória para o Senhor, porque tudo faz parte de um plano, nas nossas vidas, para essa comunidade e daqui para aqueles que precisam. Bom, se em princípio o primeiro ponto, o primeiro subponto, o papel da quarentena na igreja é nos fazer mais humildes, já estamos caminhando para o fim. O segundo ponto, a gente pode dizer que ele nos traz perseverança, experiência, a Síria apareceu aqui, nos traz perseverança, experiência, esperança e fé. Romanos, no capítulo 5, versículos 3 ao 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus! Eu sempre gosto de mencionar Paulo, porque, e quando ele fala, me parece até engraçado. Pelo menos, eu não sei se ele está fazendo alguma brincadeira, ou se realmente é do feitio dele, porque ele fala assim: nossa leve e momentânea tribulação. O cara foi espancado, sofreu naufrágios, foi preso. Leve e momentânea tribulação. Será que ele quer dizer alguma coisa para nós? Será que ele quer dizer alguma coisa para você?
leve e momentânea tribulação. Irmãos, a maioria de nós aqui estamos passando uma quarentena tranquila. Graças a Deus. Nós não estamos sofrendo açoite, nós não estamos naufragando. Irmãos, nós não estamos deixando de comer, nós não estamos deixando de ter um teto para morar. Vários americanos não têm um teto para morar aqui. Eu tenho a oportunidade, graças a Deus, de vir aqui desde 2011. E em 2011 a gente não via isso aqui. Hoje a gente vê. E nós estamos passando com a nossa família, com as pessoas da igreja preocupadas com a gente, porque só o pastor Tiago já deve ter me mandado umas 3 ou 4 mensagens, e me constrange, porque é aquilo que a Bíblia fala, o amor de Deus, eu sinto. E o pastor Tiago é um cara mais reservado, é uma pessoa que tem a personalidade, que todos nós amamos, mas olha o que ele faz por mim. E eu tenho certeza que ele tem feito por várias pessoas. Claro que a liderança do pastor Messias, a gente sabe que, né, tem o dedinho dele ali, com certeza, mas isso nos traz uma paz, nos traz uma segurança. Nossa, se amanhã eu tiver alguma dificuldade, eu posso procurar o pastor Tiago, eu posso procurar o pastor Messias. Eu falei no grupo de jovens, eu posso procurar o Reinaldo. Quem sabe a gente consegue fazer alguma coisa. E a gente vai conseguir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, que essa leve e momentânea tribulação nossa, essa quarentena por conta do Covid-19, novo coronavírus, ou coronavírus, né, Moab, como diz, possa nos trazer perseverança. Vamos continuar confiando no Senhor. Eu sei que às vezes o medo vem. Nossa, mas será que vai? Não, vai, persevera. Vai, eu confio em Deus, vai dar certo. Nós vamos sair dessa melhor do que nós entramos. Essa perseverança vai nos trazer experiência. Porque, olha para vocês verem, o que nós estamos vivendo aqui, outra geração para frente, nem geração para trás, tem como contar. Só nós vamos ter, talvez para os nossos filhos. Fala, Joshua, você nasceu no tempo, cara, você nasceu em fevereiro, estava no olho do furacão. Que legal, Deus te guardou, porque eu sei que Deus tem um propósito na vida do meu filho. Eu já oro por ele desde antes dele nascer. Desde quando eu conheci a Adriana, a gente já orava por ele. E os irmãos conhecem a nossa história. Então, assim, eu quero me alegrar, sabendo que daqui a um tempo o Joshua vai poder falar. Ele já prega com o nome dele, né, que é Deus a minha salvação. Ele fala, cara, ele vai falar para a geração dele, né? Vocês não sabem, mas eu nasci no olho do furacão, no coronavírus. Ou aqui em inglês, no coronavirus. Mas é que é a experiência que ele vai ter. E essa experiência, com certeza, assim como para o Joshua, traz para nós esperança. Porque a cada dia nós estamos sobrevivendo, nós estamos vivendo, o Senhor tem nos guardado, e essa é a nossa esperança. Zacarias, no capítulo 9, versículo 12, eu também gosto sempre de citar esse versículo, fala que nós somos prisioneiros da esperança. Esse é o nosso fim, é ser prisioneiro da esperança do Senhor. E essa esperança, com certeza, nos traz fé, nos traz confiança nas coisas do Senhor para a nossa vida. Então, vamos deixar que essa pandemia, não só essa, né, mas quaisquer situações, intempéries na nossa vida, nos traga para a igreja, nos faça mais humilde, nos traga perseverança, experiência, esperança e fé. E, para finalizar, que essa pandemia, que essa quarentena que nós estamos vivendo, e quem sabe outras tribulações que possam existir na nossa vida, nos faça ter a certeza que essas coisas que estamos vivendo são somente o princípio do fim. E aí? Porque tem gente comentando, né? Principalmente, agora todo mundo sabe muito. Não, é isso, é aquilo. Aí vem fake news, todo mundo quer dar um palpite, todo mundo quer falar, eu acho, não sei o quê. Mas uma coisa é certa, com certeza, se forem, é só o princípio do fim. São só as primeiras dores. Mateus, no capítulo 24, no versículo 4 a 8, diz o seguinte: Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Vamos encarar ou não? Vamos encarar. A igreja está aí para isso. Se nós temos que ser fortes e corajosos, é para isso. No momento em que todo mundo quer dizer alguma coisa, tem temor e não sabe para onde ir, vem para a igreja, que seja online.
mas vem no que a igreja está falando. Nós somos fortes, nós somos corajosos, Deus está conosco. Isso é só o começo, meu filho. Vamos embora. Vamos embora. Deus tem muito mais. Deus tem plano, Deus projeta, independente do que vai acontecer, se vão ter mais dores, porque se é só o começo, virá mais. Nós não estamos nem aí. Nós vamos continuar fortes, corajosos, com esperança, com a nossa experiência, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós somos luz, nós somos sal, ou o que nós somos? É nessa hora que a igreja tem que se apresentar. Anderson Freire gosta de dizer, né, fazer uma analogia, que a igreja é um hospital. Vamos ser o hospital. Silas Malafaia está lá dizendo que a igreja é essencial, e nesse ponto eu concordo com ele. Que seja online ou presencial, que fosse presencial, com certeza seria melhor, mas pelo menos da forma que nós estamos falando, uma palavra de esperança. Porque existem irmãos, e aí vamos dizer que são primos, né? Como é que está, meu irmão? Não, está ruim demais. Nossa, Deus, tem essa coronavírus. Eu já estou sentindo até falta de ar. Meu irmão, é nessa hora que o ar tem que sobrar. Vamos lá, não tem nada disso não. Vamos lá, vamos para cima. Que coronavírus o quê? Ah, mas você está fora. Não, eu sei em quem eu tenho crido. Pode até me pegar, mas eu vou vencer. Se eu não vencer, eu vou encontrar com Jesus. Quer melhor que isso? Quer melhor que isso? É lucro. Será que nós temos essa certeza? Porque, irmãos, esse corona vai passar. Virá outra coisa, virá outra pandemia, virão doenças, virão situações, circunstâncias na vida de cada um de nós, na vida de cada um de vocês, ou de vocês, ou de vocês. Cada um tem as suas próprias batalhas. Assim que eu luto minhas guerras. Cada um tem a sua guerra. Parece que estou... Como é que é? Parece que estou, mas estou guardado por ti. Que seja coronavírus, que seja doença, que seja por vir, as nossas guerras, Deus vencerá as nossas batalhas, em nome de Jesus. E para finalizar, como eu acabei de dizer, esse corona vai passar, virão outras coisas, as nossas próximas guerras, e a forma com que lidamos com essa situação e com as outras, nos diz quem somos. Aí eu lembro dos discípulos no barco e Jesus aparece. Há vários textos nesse sentido, pelo menos dois, Mateus no capítulo 14, 22, a partir do 22, e João no capítulo 6, no versículo 16. E aí, para finalizar, como eu disse, a forma que nós lidamos com essas situações, e agora com esse coronavírus, com essa quarentena, nos dirá, ou dirá para as pessoas, quem nós somos. E aí temos pelo menos três tipos de pessoas, pastor Davi. Os primeiros são os pessimistas, por natureza, né? Seja o corona, assim como aconteceu no barco, quando os discípulos estavam indo e Jesus aparece, e eu imagino aquela névoa, né? A gente já viu alguns filmes, tem toda uma ambientação, Jesus aparece lá com os braços, o raio, e realmente é fantasma, é um fantasma. Nós vamos tudo morrer, não vai ter nada de ressurreição, a ressurreição agora nós vamos encontrar com Deus, porque nós vamos morrer, é fantasma. E as ondas, pessimista, coronavírus, não. Eu estou sentindo falta de ar. É pessimista por natureza. A forma que aqueles discípulos fizeram, encararam a situação, e era o próprio Jesus. Quem sabe nós estamos passando, quem sabe não. Como eu disse, com certeza é a permissão de Deus para cada um de nós, para cada uma das nossas famílias passar por essa situação. É o próprio Jesus que está no controle. É o próprio Deus que está permitindo que isso aconteça. Então não vamos ser pessimistas. O segundo tipo, apenas otimistas. Não. Isso aí é Pedro, né? Quando vê, não, Jesus. Deixa eu ir no Senhor. Nó, eu sou o carão mesmo, estou andando na água. E cai. Porque nós somos otimistas. O coronavírus? Pode vir que eu sou forte. Pode vir que aqui não pega nada. Pode vir, não passa um álcool em gel, não vê as notícias, não acompanha aqui a liderança da igreja com as informações, as orientações. Isso aí, tem até gente que fala que é apenas uma gripezinha. Irmãos, tudo equilíbrio, bom senso. Né? Vamos lá, vamos acompanhar, vamos ver o que está acontecendo. Só ser otimista, assim como Pedro falou, não, agora eu vou ser o carão, eu vou andar na água.
ele foi na força dele, foi na convicção que ele estava ali abafando, e Jesus permite que ele caia. Vamos ser o terceiro tipo, realistas, porém com fé, segurança e esperança, mantendo os olhos no Senhor. A situação é essa? É o coronavírus? É uma doença infecto-contagiosa? É perigosa? Está matando gente? Tá, mas eu creio em Deus. Então, eu vou procurar passar o meu álcool em gel, eu vou procurar manter a distância social que estão falando, eu vou procurar fazer tudo que estão orientando, a liderança da igreja, a liderança do governamental. Bacana, estou em Deus, estou seguro, tenho esperança, estou com fé, Deus vai nos guardar, e se não guardar, nós vamos sobreviver, e se não sobreviver, nós vamos para o céu. É bênção. Sem alarme, sem alarde, tranquilo, passando essa segurança, essa fé, essa esperança para os irmãos, para os mais próximos, aqueles que estão descabelando, quem tem cabelo, né? E finalizo dizendo o que Jesus falou para os discípulos quando eles viram e acharam que era o fantasma. Tem de bom ânimo, não temas, sou eu. Tem de bom ânimo, não temas, o Senhor está no controle. Não é um fantasma, esse corona vai passar. Não temas, tem de bom ânimo, o Senhor está conosco. Que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar, a sua família. Eu agora profetizo uma unção, uma graça de saúde. Saúde na sua vida física, na sua vida sentimental, na sua vida emocional, na sua mente. Que haja saúde, que haja paz, que haja alegria, que não falte a unção, que não falte a alegria do Senhor nesse momento, que haja esperança, que essa experiência nos traga bons frutos, frutos dignos de arrependimento para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor.